Vamos com mais um bloco do Clube da Bola, o quarto bloco desse sábado, e vamos de futebol internacional. O Liverpool foi o grande campeão da Supercopa da Europa. A disputa foi entre dois times ingleses, Liverpool e Chelsea. O Chelsea abriu o placar com Giroud. Já na etapa final, o Liverpool empatou com Mané. Com o resultado, no tempo normal, a decisão foi para a prorrogação. E Mané novamente balançou a rede. Aos 10 minutos, o volante brasileiro Jorginho empatou mais uma vez. Daí o título foi disputado nos pênaltis, melhor para o Liverpool, que contou com a defesa do goleiro e garantiu a vitória e o título da Supercopa da Europa. Daí tem que valorizar mesmo. Na minha opinião, hoje, quem tem a opinião é o Fábio, né? Mas vou dar um pitaco aqui. Na minha opinião, hoje o melhor futebol ainda é o inglês. Sim. Ou é o inglês, né? Não, é o inglês. É o inglês ainda. Está sendo o inglês, né? É um futebol que realmente cresceu muito. Porque o futebol inglês, até pouco tempo, ele era feio, viu? Ele era muito competitivo, tinha muita qualidade, mas era só cruzamento na área, né? Eu lembro que chegava lá na lateral, pô, bota na área. Não, hoje os caras estão partindo pro drible, tem boas jogadas, e a gente viu, né? Os 4 times foram finalistas aí das 2 principais competições europeias, o que demonstra realmente o crescimento do futebol inglês. Os caras não estão para brincadeira. Rapidinho, Fábio, vou perguntar pra ti e o Badá já fica atento que eu vou passar essa pergunta pro Badá também. 2 assuntos internacionais dos últimos dias, né? Daniel Alves no São Paulo e o caso Neymar, né? Vai sair? Vai ficar? O Barcelona não quer? Mas já tem gente reclamando, se ele vier pro Barcelona, o outro ofereceu o jogador pra ele sair do PSG. Será que ele sai ou será que ele fica? Primeiro sobre Daniel Alves, né? Eu acho que muito legal a volta dele para o futebol brasileiro. Não é o jogador aqui que vem para se aposentar, até pode se aposentar no final da temporada, daqui a 2 anos, mas a gente já viu o quanto é dedicado, né? O quanto ele é dedicado ao clube, a coleção de títulos que ele tem. Então eu acho que foi uma grande aquisição de São Paulo, acho que é um jogador que pode trazer muita experiência para o grupo. Então, positivo essa questão. Sobre o Neymar, todo mundo sabe que eu sou muito crítico ao Neymar. Eu gosto do Neymar jogador de futebol. Só que há muito tempo eu não vejo o Neymar jogador de futebol. Eu vejo o Neymar popstar. Então talvez nem o Neymar ainda sabe hoje o que ele quer ser. Se ele quer continuar sendo jogador de futebol ou se ele quer continuar sendo popstar. Eu publiquei na coluna ontem, na seção negativo lá, o Stoichkov, né? O búlgaro Stoichkov, que jogou com o Romário no Barcelona, ídolo do Barcelona, escreveu o seguinte: eu sou contra a volta do Neymar, ele é uma bomba. Só para ter uma ideia. Enquanto isso, no PSG, a torcida já deu adeus. Já tiraram a camisa dele da loja oficial do PSG, já teve manifestação. Culpa de quem? Não é culpa do Fábio Machado, não é culpa do Marcelo Mancha, não é culpa do Pereira, não é culpa de ninguém, a culpa é dele próprio. O Neymar está fazendo isso. Já é o segundo, já é mais um time que ele acaba saindo pelas porta de fundo. Então é aquela história, jogador vai contratar o Neymar? Vai. Qual é o Neymar que vai contratar? Jogador de futebol focado, aquele que tem a obsessão em ser o melhor, a obsessão em ganhar um prêmio. Por exemplo, essa semana aí teve um vídeo do Messi treinando. Messi já ganhou tudo na vida dele. Deu um drible até no cachorro? Ele driblou até o cachorro, mas é um cara finco. Enquanto isso, as fotos do Neymar era na balada, era numa praia. Então é isso. O time contratar o Neymar tem que saber. Vai contratar o Neymar? Se contratar o Neymar jogador, focado, com disposição, beleza. Se é para contratar o popstar, eu não contrataria. Vou transferir essas perguntas para Sérgio Badá, direto de Chapecó, tá ao vivo com a gente, para participar também desse debate, que ele acompanha muito futebol internacional. 2 situações aí movimentaram aí, né? A chegada do Daniel Alves e também o caso Neymar. Será que ele sai? Será que ele fica? A gente pegou o que o Fábio falou do jogador búlgaro? Búlgaro, Stoichkov. Stoichkov. Aquela história com a menina no popular, Badá, queimou o filme do Neymar? Queimou o filme, sim, porque se envolveu numa polêmica grande aí, se expôs, a vida pessoal dele, né, acabou se expondo para o mundo inteiro, então não é bom para a imagem de um jogador conhecido mundialmente como é o Neymar, e concordo com o Fábio, ele tem que resgatar a sua carreira, tem que dar um reset aí, começar de novo, reiniciar a máquina, e ele ainda tem mais sorte que juízo, né? Porque ainda, com todos os problemas que ele tem se envolvido ultimamente, tem aparecido mais pelos problemas que tem se envolvido do que pelo futebol que está jogando. E ainda assim tem grandes clubes interessados em dar oportunidade a ele para ele, né, não terminar melancolicamente a sua carreira. Ele não é mais guri, tem 27 anos. Então, vai sair pelas portas dos fundos aí do PSG, tá com o filme queimado perante o torcedor do PSG.
E mesmo assim tem grandes clubes aí interessados na sua contratação, então tem talento, mas tem que colocar a cabeça no lugar, as pessoas que convivem com eles, que o cercam, tem que ser mais amigo do Neymar, porque senão, olha, o tempo está passando para ele também, mas ainda tem muito talento e pode ainda voltar a jogar em alto nível, como ele tem condições, né? E para completar, daí o Tite me convoca no Neymar. Em vez de valorizar os caras que conquistaram a Copa América, claro que muitos não foram convocados, estão envolvidos em jogos importantes aí, mas o Rodrigo Santos, nosso amigo lá de Brusque, que matou a charada. Só tem uma explicação para a convocação do Neymar, que alguém tem exigido. Por exemplo, algum patrocinador lá onde que vai jogar a seleção, ou a televisão que vai transmitir os jogos. Só pode ser isso, porque senão nada justifica a presença nesse momento do Neymar na seleção brasileira. Em relação ao Daniel Alves, foi uma grande sacada dele e do São Paulo. Mas eu acho, Fábio, ele que está com 35 anos, 35, 36, eu acho que ele está se encaminhando aí para a aposentadoria, para o final de carreira, e já que o São Paulo é o clube de coração dele, daí ele escolheu o São Paulo e que vai pagar também o que fiquei sabendo, 65 milhões de reais para ele realizar esse belo sonho dele aí, 65 milhões. O Badá. Né, seu Fábio Machado? Por gentileza, eu lhe passo a palavra, seja breve que eu quero concluir. Tá bom. É isso aí. Tá bom, seu Badá. Não, sobre a questão da convocação é aquela história, né? Quando a gente está começando a se animar com a seleção brasileira que conquistou a Copa América, o Tite vai lá e convoca o Neymar. O Neymar, olha aqui, olha que situação, o Neymar está lesionado, não está jogando, está lesionado, não está jogando, e ali, quer dizer, e está sem time, né? E não tem time hoje. O Neymar hoje, se ele quiser bater uma bola, não tem time. Sim. Vai ter que pedir uma vaguinha aqui no time da TV. Então é uma situação muito complicada. Não tem dúvida nenhuma que foi exigência, porque os amistosos serão nos Estados Unidos, né, contra a Colômbia e contra o Peru, faz parte daquela empresa que contratou a seleção brasileira até 2022 e existe sim, então... e existe sim uma lista de exigência. Com relação ao Daniel, é claro que ele vai se aposentar, Badá, é isso que eu estou falando. Só que é o jogador que você sabe que ele não vai fazer corpo mole. Ah, eu estou aqui porque eu vou me aposentar. Não é, a gente sabe que mesmo se aposentando, ele vai ralar, ele vai fazer o chinelinho. Exatamente, ele vai correr, ele vai dar carrinho. Então é essa a questão, a diferença. E sobre o Neymar ainda, eu já vou passar para ti a palavra, é tanto rolo que a gente esquece que antes dessa menina, 2 dias Escutou antes... seu tempo já. 2 dias antes, ele deu um soco na cara de um torcedor do PSG. Ele foi punido, ele ficou fora. Então, quer dizer, é realmente uma situação muito complicada. Eu passo a palavra para o nosso dançarino de breakdance, meu querido Sérgio Badá. Mas que dançarino de breakdance? De onde é que tu tirou isso aí, homem? O Mancha falou no começo do programa. O Mancha falou no começo. Vai para as Olimpíadas. Vai para as Olimpíadas, cara. Representa a gente lá. Aí me derruba, né, meu âncora? Um abraço aqui, ó, Geraldo Virtuoso. Estamos falando de craque. Esse joga muito, Geraldo Virtuoso. Esse trata a criança com carinho. Joga muita bola, Geraldo Virtuoso, nós acompanhando. Um abraço para o amigo. Carlos Gobi, lá na querida e linda Balneário Camboriú também, curtindo o sabadão e sempre ligado aqui no Clube da Bola. E outro que está ligado também, Matheus Serafini, fez registro fotográfico, inclusive. Grande abraço para toda a galera aí que está acompanhando o Clube da Bola. Daqui a pouquinho, né, seu Marcelo Mancha, um pitaquinho a respeito do jogo, do encontro dos desesperados. São 14 do Avaí, mais 8 da Chapecoense. Não, jogo bom. 22 jogos sem vitória, juntando os dois. Bela campanha dos dois de Santa Catarina. Depois eu falo um pouquinho. Último pitaquinho. Vamos falar com certeza disso. Olha só, o Cauê, né, que mandou a mensagem sobre os bandeirões no início do programa, mandou mais uma aqui, ó. Tira o Neymar e coloca o Everaldo da Chape na seleção. Tá aí a ideia, a sugestão do Cauê. Fazer o seguinte, vamos retornar ao norte do estado. Juca, o Jack se reapresentou essa semana e as novidades. São muitas ou são poucas, doutor Juca Miguel? É isso aí, Mancha. Cá estou eu para falar do Joinville Esporte Clube, que na segunda-feira fez uma coletiva ali com o Wilson Martins, que é o novo diretor de futebol, o Leigo Oliveira, que é o diretor técnico. 30 minutos explanando o que será do Joinville aí. Pessoal até argumentou sobre contratações, o que vai ser, o que não vai ser,
Mas uma das colocações de Wilson Martins, que agora é diretor de futebol, ele inclusive é o fornecedor de material esportivo que agora virou diretor de futebol. O Joinville está tudo meio que procurando pessoas aí abnegadas que queiram ajudar o clube neste momento. E o Wilson falou que o Joinville não vai cometer nenhuma loucura, não vai sair contratando e que vai realmente ter o tamanho que está o Joinville, ou seja, Fábio Machado, o Joinville não vai mais viver daquele Joinville de 80, que encantou Florianópolis e fez de Criciúma um verdadeiro salão de festas. Enfim, esse Joinville aí realmente a curto prazo parece que não vai existir. Pelo menos é assim que pensam os atuais diretores que estão comandando o Joinville. O Joinville que não deve ter contratações bombásticas, está tentando agora no mercado, está ligando para um empresário, ligando para outro. Eu ainda fiz a gentileza de passar o contato de 3, 4 empresários em nível nacional para que possam tentar emprestar os jogadores com salários pagos pelos clubes para dar visibilidade na Copa Santa Catarina. O problema é que eu não sei se a Copinha assim tem uma visibilidade tão alta o quanto o Joinville pretende imaginar. Depois eu volto, Mancha, para dar um pitaco aí, para mandar um abraço e também para falar rapidinho do Jack Futsal, que vem dando boas alegrias aqui na cidade. Legal, então até daqui a pouco, Juca Miguel. O Fábio Machado, para antes do intervalo, né? A gente falou no início do programa sobre o Figueira, mas tem muita gente ainda mandando mensagem, né? Perguntou se a gente ia falar mais um pouquinho do Figueirense. Vamos falar então mais um pouquinho do Figueirense. Você acompanhou tudo o que aconteceu aí nessa semana. Um detalhe que perguntaram aqui no WhatsApp foi o seguinte: e a história do Denis? Bom, a questão do Denis é o seguinte, todo mundo sabe que o Denis ele saiu do Figueirense por rescisão indireta, né? O Figueirense não pagava fundo de garantia e tal, então ele comprovou isso aí, ele ganhou uma liminar. Essa liminar foi cassada, o Figueirense, né, ele recorreu e essa liminar foi cassada, só que o Denis tem um prazo para se manifestar. A minha opinião, eu acho que a questão jurídica, o Figueirense não pagou, né? Para começar isso aí, o Figueirense não pagou, então o Denis tem que jogar em Portugal mesmo. E vai recorrer. E vamos imaginar que sai o nome do BID. Você sabia disso? Que pode sair o nome do BID de novo no Denis no Figueirense? Você colocaria o Denis para jogar? Com que espírito ele vai jogar? Né? Com que ânimo ele vai jogar? Deixa o cara ir para Portugal, segue outro caminho. Com relação à crise, nós já falamos sobre isso, é uma crise escancarada. O treino sub-20 não treinou novamente. Só para ter uma ideia, a situação é tão complicada hoje lá no estádio Orlando Scarpelli que os fornecedores, a lavanderia se recusou a entregar um material para o Figueirense treinar, gente. Olha que situação que chegou. Se recusou a entregar um material. Aí, conseguiram lá, fizeram uma negociação, entregaram material velho, aliás, diga-se passagem, 2 anos, os números tudo descolando. Então é uma situação muito complicada. Eu acho que o quadro de quinta-feira do jogo entre Figueirense e Ponte Preta, pouquinho mais de 2.000 pessoas, 2.000 torcedores. Gente, a gente ia para o estádio Orlando Scarpelli com público grande, a gente ia para o Scarpelli com 15.000, 8.000. Né? Então é realmente uma situação extremamente complicada, é uma situação extremamente que passa o Figueirense. E aí eu trouxe a informação ontem, né? Que dá grandes rasantes lá no estádio Orlando Scarpelli, que existe uma manifestação muito grande de jogadores, inclusive de não viajar para Cuiabá, o que seria uma tragédia muito grande, tá? Porque a informação que eu tenho aqui no primeiro WO, o time não é eliminado. Seria se ele fosse reincidente. Mas imagina, o Cuiabá entrando em campo e o Figueirense não entrando, não jogando. Então é uma situação que chegou no momento, escancarou, não tem mais como esconder. Aí a gente começa a entender o trabalho do Emerson Maria. Lembra quando eu falava aqui que o Emerson Maria é o fiador desse grupo, é o fiador moral desse grupo? Por quê? Era ele que blindava as questões externas com o vestiário. Ele foi até onde ele conseguiu. Teve uma hora que explodiu. E aí a gente viu agora que ele estava blindando esse grupo e que esse grupo, sem o Emerson Maria, perdeu até o estímulo de jogar no gramado. A gente vê um time já desanimado. O Zito tem uma pergunta para ti, Fábio. O Figueirense está amparado em alguma cláusula para romper com a parceria ou não? Um abraço do Zito. A questão é o seguinte, essa parceria ela foi assinada lá em 2017, todo mundo sabe disso. E aí depois o Conselho Consultivo, ou chamado Notáveis, né, que criaram esse Conselho Consultivo, cobrou da parceria algumas situações, que foi aquele documento entregue no dia 17 do mês passado. Esse documento foi entregue. E segundo me disse uma fonte, me garantiu que esse novo termo de compromisso, ele salvava a situação de salários atrasados, ou seja, se o salário atrasassem, essa parceria poderia ser rompida.
Aí a pergunta que eu faço é, o salário atrasou para funcionário. Essa semana, o preparador lá de goleiro, Joseval, e mais a psicóloga, também conseguiram rescisão direta, foram mais 2 jogadores, a base não treinou. E aí, cadê esse termo de compromisso? Ele existe de verdade ou toda aquela coletiva lá que fizeram com os notáveis foi apenas um jogo de cena? É essa a pergunta que faz o torcedor. Legal, vamos fazer o seguinte, mais um rápido intervalo, o último do programa. No próximo bloco vamos falar do jogaço aí de amanhã, né? Chapecoense e Avaí, Avaí e Chapecoense, o encontro catarinense na elite do futebol nacional, mas em um momento muito complicado para as duas equipes no próximo bloco. Então tem um bate-papo aí com o Fábio e com o Badá. A gente já volta.